Fala, Elite! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Social Media de Elite. Já vai deixando seu like, se inscrevendo e ativando o sininho. Faz o que tem que fazer, que você sabe. E nesse vídeo a gente vai falar sobre o novo jeito de criar conteúdo. É isso mesmo. Editor, roda a vinheta pra gente. Vocês já repararam que os conteúdos aí nas redes sociais, principalmente no Instagram, eles estão mudando? É isso mesmo. Antes aqueles posts que davam dicas diretas, enfim, agora estão mudando e eles agora contêm um pouco mais de história, sabe? De narrativa. Então, a forma de criar conteúdo, ela tem mudado bastante. E é sobre isso que eu quero conversar com você. Walter, antes, me fala um pouco o que é um post com narrativa. Um post com narrativa é um post que conta uma história, que cria uma conexão, sabe? Uma conexão real com a pessoa que está lendo, mostrando uma dificuldade que você enfrentou e que aquela pessoa provavelmente está enfrentando e como você conseguiu resolver e como ela faria para resolver na melhor forma possível para ambas, tá? Então, esse novo formato de se criar conteúdo, ele tem viralizado muito, né, nas redes sociais. Por quê? Porque mostra meio que como se fosse uma prova social tua do que você já resolveu, do que você já fez para aquela outra pessoa que está te assistindo. Então esse post ele tem sido muito, mas muito feito mesmo. E antes você via muito aqueles diquinha aqui, diquinha ali, aquela coisa nesse formato. Agora não, agora os posts são mais parrudos, eles têm história, eles têm uma headline mais impactante, mostrando história de sucesso, como você venceu, né, um determinado desafio. Então agora os posts, eu até posso dizer que prefiro os posts como eles estão agora, porque você acaba conhecendo um pouco mais as pessoas, você vai entendendo um pouco mais sobre o trabalho delas, muito mais do que aquele formato antes de conteúdo que era só jogando dica na rede social e que acabava às vezes até deixando a gente cansado. Então antes no Instagram era muito normal você ver posts, por exemplo, 3 dicas de como fazer tal coisa, e isso não funciona mais. Isso tem mudado bastante. O que a gente vê agora é 3 estratégias que eu apliquei e me ajudaram a resolver tal coisa. Então acaba que o post tem um pouco mais de narrativa. É um post contando uma história. Não é um post mais que só joga o conteúdo ali e tchau, obrigado. Não, agora é um post que conta um passo a passo, uma história de verdade. Isso mostra que as coisas estão mudando muito depressa. Ou você se adapta ou você flopa. E quando eu falo sobre carrossel, às vezes é a ideia de um carrossel, às vezes é a ideia de um Reels também. Então esses posts com narrativa e essas histórias, eles funcionam para todos os formatos. Até para os seus stories, uma sequência de story que conta uma narrativa, que conta uma história, que fala que tem um início, um meio, um fim. Então tudo tá por volta disso. Se você reparar nos próprios Reels, os que mais viralizam, fora esses trends de áudio em alta, aqueles que entregam conteúdo de verdade, você vai analisar eles, como que eles viralizaram, você vai ver que ele tem uma headline impactante, que ele desenvolve uma história, que ele faz uma CTA na final. E se você for analisar os carrosséis, a mesma coisa, ele tem uma promessa impactante, ele desenvolve a história, ensina, transforma e faz uma CTA no final. Então, naturalmente acontece assim. Naturalmente agora os posts eles estão sendo assim, e é o que mais está repercutindo nas redes sociais. Mas Walter, mas como que eu vou contar uma história envolvente? Eu nem sei contar uma história. Calma que eu vou tentar te ensinar. A estrutura de uma história em tempo de redes sociais funciona da seguinte forma. Primeiro ponto, uma promessa forte. Quando você usa uma promessa forte, a gente usa isso muito na headline, por exemplo, como faturar R$1.000 nos próximos 7 dias. Isso é uma promessa forte. Então eu vou lá e prendo a atenção da pessoa. A função dessa promessa forte é prender a atenção da pessoa para que ela consiga ler o restante do conteúdo ou assistir o restante do conteúdo. Enredo de como você chegou nessa conclusão. Esse é o outro ponto. Você tem que fazer com que as pessoas que estão te assistindo entendam como você chegou naquela conclusão. O que você analisou, por onde você veio, como você chegou até ali. Então as pessoas elas querem detalhes de uma história. Elas não querem só, me conta uma história aí, porque aconteceu assim, acabou. Não, elas querem detalhes, querem saber ponto a ponto e como que aconteceu para poder chegar naquele ponto. Terceira coisa, personagens ativos nessa história. Quem são os personagens que estão ativos ali? O que esses personagens estão fazendo? Por que eles estão nessa história? Como eles chegaram nessa história? Caíram de paraquedas ou eles estavam preparados para essa história? Então, os personagens vão dar vida e principalmente mais plausibilidade para essa história.
Agora é a etapa de conclusão da história. A história tem que ter um final. Aqui você vai caminhando para o fim, mostrando todo o desenrolar, entregando todo o ouro, mostrando como foi feito para resolver, o que aconteceu que resolveu aquela história. Então essa parte de conclusão é mais ou menos por aí. E a reflexão final, que geralmente é uma CTA, ou é uma pergunta, ou é uma afirmação, um pedido de opinião, algo nesse sentido. Mas é que vai fazer realmente o ouvinte ou leitor ele se sentir mais reflexivo, ele vai refletir naquela história e ele vai querer realmente dar a opinião dele para poder dar a sua contribuição, certo? E até mesmo dizer, eu também já passei por isso, isso já aconteceu comigo e foi assim que eu consegui resolver. E essa reflexão até ajuda a história a se conectar com a audiência. E é isso. Eu, por exemplo, gosto de dividir as histórias que eu conto dessa maneira. Uma história bem contada é capaz de atingir milhões de pessoas. Eu mesmo sou prova disso. Contando as minhas histórias por aqui no YouTube, já tem vídeos meus com milhões de visualizações em um único vídeo. Então uma história ela é capaz de romper fronteiras. E eu tenho adorado esse novo formato de criar conteúdo. Um formato onde você entrega muito mais, entrega mais história, contextualiza muito mais, dá significado para as coisas, muito mais do que ficar só soltando dicas isoladas. Importante ressaltar, uma boa história criada por um criador de conteúdo é aquela que gera conexão com o nicho dele. Então não adianta você querer contar uma história incrível, mas se ela não tiver conexão com o seu nicho, você não vai gerar demanda e aí vai acabar não dando muito certo. Agora me fala, você tem percebido esses novos formatos de postagem? O que você está achando? Coloca aí nos comentários. Bom, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Não deixe de se inscrever, não deixe de ativar o sininho, dá o seu like, comenta aqui embaixo também um próximo tema que você quer ouvir. E é sempre importante ressaltar que, se você quiser trabalhar com as redes sociais, da sua casa, no seu conforto, e não sabe por onde começar, eu consigo te ensinar. Eu tenho um treinamento chamado Gestor de Redes Sociais, Primeiros Passos. E o que você precisa é só clicar na descrição aqui desse vídeo, entra lá no link, vai lá, analisa a oferta, analisa se vai realmente funcionar para você. A ideia desse treinamento é ensinar você do absoluto zero até você conseguir o seu primeiro contrato muito bem pago de mais de R$ 1.500 para trabalhar com gestão de rede social. Se isso te interessa, vai lá no link, não esquece, tá? Bom, eu espero que vocês tenham gostado, um forte abraço, não deixe de dar o like, compartilhar esse vídeo, que vai ajudar bastante, tá? Para eu continuar gravando e trazendo sempre conteúdos de ponta aqui para você. Valeu e até o próximo vídeo.